Olá, alunos! Dentro do assunto de cinética química, a teoria das colisões é um dos pontos mais importantes. Ela é baseada em 3 pontos, em que, quando a posição é adequada, a energia é suficiente e nós temos uma frequência elevada, nós teremos muitos choques, chamados de efetivo. Os choques efetivos são aqueles choques que existem entre as moléculas dos reagentes que proporcionam a reação química. Ou seja, quando o choque possui uma energia adequada, uma posição adequada e uma frequência elevada, teremos a reação química se processando de forma rápida. Vamos estudar ponto a ponto para entender bem a teoria das colisões. Primeiro, os choques devem ocorrer em posição adequada. Primeiro exemplo que eu tenho para vocês é aqui a respeito dessas duas moléculas reagentes que vão se chocar. Elas se chocam de forma que não existe quebra das ligações químicas entre os átomos. Quando isso não existe, nós dizemos que esse choque que ocorreu foi um choque não efetivo, ou seja, não ocorreu a formação de novas substâncias. Mais uma vez, teremos os choques aqui entre a molécula de vermelho e a molécula em verde. Elas se chocaram e, mais uma vez, não ocorreu a quebra das ligações e formação de novas substâncias. Logo, esse choque também será não efetivo. Mas, se os choques ocorrerem em posição adequada e formarem novas substâncias, como ocorreu nesse choque, esse choque será chamado de um choque do tipo efetivo. Agora, em relação à energia. Os choques devem ocorrer com energia ou violência adequada. Primeiro exemplo, nós temos o choque em que as moléculas elas apresentam uma baixa velocidade. Quando existe baixa velocidade, o choque ele não será com violência elevada. E se ele não for com violência elevada, esse choque pode ser caracterizado como não efetivo. Entretanto, se as moléculas estiverem com uma velocidade elevada, elas quebrarão as ligações existentes, formarão novas substâncias, e ao formar novas substâncias, nós chegamos a uma conclusão, que a velocidade foi alta e que tivemos uma efetividade nessa colisão. Então, é isso que a energia aborda na teoria das colisões. Os choques têm que ocorrer em alta velocidade para que possuam uma violência adequada e consigam quebrar as ligações existentes entre as moléculas. Choques em elevada frequência é o ponto abordado pela frequência. Vamos imaginar o seguinte, nós temos um recipiente aqui A, esse recipiente possui apenas uma molécula em vermelho e uma molécula em verde. E essas moléculas estão se movimentando até que se encontram e realizam um choque efetivo. Se vocês notaram, elas demoraram a se encontrar. Já quando nós temos um recipiente com um número maior de moléculas, esse recipiente aqui eu vou chamar ele de B, nós teremos muito mais choques ocorrendo. Logo, a reação se processa mais rápida, certo? Isso ocorre por quê? Porque o recipiente B ele possuiu maior frequência de choques em relação ao recipiente A, que possuiu uma menor frequência de choques. Então, tendo conhecimento da posição, da energia e da frequência de choques, nós conseguimos ver quais sistemas são mais efetivos. E isso explica o gráfico de consumo de uma substância durante uma reação química. Essa substância ela apresentava inicialmente uma concentração de 2 mol por litro e
chegou numa concentração de 0 mol por litro após um tempo de 5 segundos. Se vocês observarem, nesse primeiro período aqui, a queda na molaridade, a queda na concentração molar, ela é muito rápida. Durante um pequeno intervalo de tempo, a concentração sai de 1 mol por litro, vamos colocar aqui até retorno de 1,3. Depois de um certo tempo, essa queda na molaridade ela começa a diminuir, chegando próximo ao fim da reação com uma variação muito pequena da molaridade por unidade de tempo. Vamos supor aqui então que a molaridade tenha caído de 0,7 para 0,5 durante esse intervalo de tempo aqui, T2 até T3. Se vocês observarem, T1 se aproxima do intervalo T2-T3. Logo, a queda no T1 foi bem maior do que a queda no intervalo entre T2 e T3. Isso acontece por quê? Inicialmente, nós temos muitas moléculas de reagente em contato. Então, rapidamente elas se chocam, formando os produtos e a molaridade dos reagentes vai caindo rapidamente. Com o passar do tempo, quando começam a surgir os produtos funcionam como uma espécie de barreira, impedindo que as moléculas dos reagentes se encontrem. Então, como existem as barreiras no sistema, as colisões efetivas acontecem com maior dificuldade. Próximo do fim da reação, a quantidade de produto é tão elevada que dificilmente as moléculas vão se encontrar e realizarem o choque efetivo. Como a diminuição de choques efetivos acontece, logo ocorrerá uma diminuição na variação da molaridade, a velocidade diminui. Então, nós podemos resumir isso aqui em 3 pontos. No início, a velocidade da reação será elevada. E no fim, a velocidade será lenta em decorrência dos impedimentos causados pelos produtos que foram formados.